Estamos começando mais um episódio do Cobogós, um programa que traz diversidade, empreendedorismo, criatividade para você. Eu tô aqui ao lado da minha sócia, Edilane Almeida. Tudo bem com você, Edi? Tudo bem, sócia. Uma delícia, gente. Hoje o papo tá bom demais, né? Ele tá pra lá demais. Muito bom! Hoje nós vamos falar sobre liderança, estratégia e empreendedorismo como uma pessoa que domina esse assunto. Tá imperdível. Muito bom. Vamos contar? Acho que a gente já pode contar, né? Podemos. Nós estamos aqui com o Alberto Ferreira, que foi presidente e CEO de diversas empresas. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado. Que delícia receber você digo aqui. eu. Estou em casa aqui. É muito bom. Muito gostoso. Nós estamos, assim, muito felizes com a sua presença. A recíproca é mais que verdadeira. Porque, gente, a gente aprende muito com essas conversas. É muito legal. E hoje você vai aprender aqui com a gente. O Alberto, inclusive, ele é fundador de uma escola também, Masters of Business. Ele vai contar um pouco pra gente. Alberto, agora Sim, o povo quer saber. Você transitou entre esse mundo do corporativo, do empreendedorismo, né? Quais foram os principais desafios que você encontrou nessa jornada? Olha, Rê, eu tive uma passagem no mundo corporativo bastante boa, bastante pesada, com bastante responsabilidade. E eu consegui conciliar alguma coisa de empreendedorismo muito em função dos times que eu montava. E que eu honro e tenho orgulho deles até hoje. Com dinheiro, sem dinheiro, com budget, sem budget, com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, com mistura. O mais importante realmente foi esse trabalho da liderança que fez com que me permitisse, inclusive, ter tempo de, sei lá, ao mesmo tempo que eu estava como diretor-geral da Vivo Empresas, eu estava lá com mais 3 sócios fundando a Baden-Baden. São 2 coisas gigantes, mas os meus times, em ambos os lugares, faziam por merecer e entregavam o que tinha que entregar. Então, a minha dedicação sempre foi muito forte em construir times de alta performance. Isso, para mim, é uma lição que eu levo até hoje. E a própria escola tem a ver com isso, porque a liderança é, para mim, o mais importante quando você consegue desenvolver resultados em uma empresa com um lado humano, um lado de pertencimento, de propósito, mas principalmente um lado de resultado. Esse lado é muito bacana, das pessoas se sentirem pertencentes a algum propósito, tal. Isso é bacana e tem que ter, mas tem que ter o resultado. Isso você não pode abrir mão de resultado. Eu sempre fui uma pessoa que cobrava muito, sempre cobrei muito das minhas meninas e dos meus meninos e dava muito para eles também, porque eles me davam muito em troca. Então, é isso. Esse mundo corporativo e o mundo empreendedor, eles são mundos diferentes, mas dá para conciliar, sim. Muito legal. Gente, eu estou tão feliz. Não é só você, eu também estou. Tão feliz, porque tive a honra e o privilégio de poder trabalhar com o Alberto. Aí, sócio, uma história incrível, uma delícia, muito mesmo. Aprendizado construído ali, em conjunto. E aí você comentou aqui essa questão dos times, de construção de times. Que é hoje um grande desafio. Hoje não, eu diria que na história. Talvez hoje ainda mais, ainda com mais. As gerações diferentes. Sim. Como construir esses times de alta performance realmente? Como você pode contribuir aí para as pessoas que estão nos assistindo? Edi, liderança, o americano fala uma frase que eu acho bárbara, It's all about people. É sobre pessoas. Você tem que gostar de pessoas. E antes de falar se a pessoa tem o conhecimento técnico, se não tem, se a pessoa é boa, se ela conhece exatamente o que ela tem que fazer, eu acredito muito em ter pessoas do bem ou pessoas que têm o mesmo valor que você tem para fazer parte do teu time. Ontem mesmo nós tivemos uma sessão de cohort bem legal, onde uma das pessoas falou, olha, eu abri mão de tal empresa porque realmente eu percebi que a empresa não tinha nada dos meus valores, não é que não teve 10% dos meus valores, não tinha quase nada, e o meu time também não. Então você percebe que você está no lugar errado. Montar times requer muita inteligência emocional e muita sensibilidade, muita psicologia. E aí, conversando com a nossa querida Clécia ali, a gente já estava vendo essa questão de, realmente, a questão da psicologia corporativa ser parte integrante do seu dia a dia, de criar propósito, criar valores.
Então, o time, ele parte de uma base de credibilidade. Você tem que acreditar no teu time, você tem que confiar neles. Você tem que imaginar que você deixaria teu filho, tua filha, se você tivesse que fazer uma viagem emergencial com eles. Eles não são pais, não são mães, não são nem tios da criança, mas você deixaria com eles. Tem que confiar. E aí depois desenvolver, né? Tem que desenvolver. Você tem que ser um líder treinador, vamos dizer assim. Tem que treinar, você é um case. Quando trabalhamos juntos, você não era da área comercial, você era da área de operações. E nós falamos, essa menina, assim como você, outras duas que estão voando hoje no mercado, uma é presidente, vocês duas são diretoras. Verdade. Que voaram porque a gente identificou e falamos, vamos ter que investir. Então tem que ter um time de gente do bem, gente que comungue dos mesmos valores, dos mesmos propósitos e que queiram aprender. O resto, a gente faz acontecer. Flui. Muito bom isso. Muito olha bom. Aqui, olha, Incrível. gratidão, né, gente? Não. Quanta coisa boa. Gratidão do mesma parte, vocês fizeram o que tinham que fazer. Vocês sempre Maravilhoso. entregaram o resultado, você sabe disso. E quando não entregava, não se conformava. Porque, gente, uma questão de atitude, né? Isso vem do ser humano que... Essa dor, né? De você olhar e falar assim, puxa, não consegui, eu dei tudo de mim, eu quebrei um monte de pedra, mas a catedral ficou torta, não consegui entregar a catedral. Vamos para outra. O que faltou? Faltou empenho, faltou treinamento, faltou mercado, o que faltou? E vocês eram eternas insatisfeitas. E meninas, quando são insatisfeitas, meu amigo, dá um trabalho desgraçado. Vocês querem aprender, vocês querem fazer, vocês querem crescer. Isso é muito legal. Que bom. Aproveitando esse gancho, né? Falando aí sobre equipe, quais erros, Alberto, que você percebe que as lideranças cometem na gestão desses times? Nossa, vários. A gente tem tempo? Não? Uma lista. Não, tem muita coisa que eu mesmo cometi quando estava iniciando a minha carreira como gestor. Muita gente mistura gerência, gestão com liderança, né? São coisas completamente diferentes, são coisas complementares, né? Eu sempre digo que o líder, a líder, né? E quando eu falar o líder, eu estou falando a líder também, é só por uma questão de facilitar, mas assim, a líder, o líder, ele cuida da mente e do coração das pessoas alinhadas para um propósito, tá certo? Esse é o papel da líder, o papel do líder. O papel do gestor e da gestora é como é que eu entrego esse propósito, como é que e se for uma liderança de alta performance, como é que eu excedo a expectativa desse propósito em qualquer condição. Esse é um líder de alta performance, como exceder a expectativa e entregar além do que eu prometido em qualquer condição, alinhando mentes e corações das pessoas para o mesmo propósito comum. Agora, liderança sem gestão é frustração. Por quê? Porque você tem líderes que sabem movimentar as pessoas e fazer com que elas tenham uma vontade maravilhosa de executar uma missão qualquer, mas ele não tem gerência, ele não tem ferramenta, ele não acompanha, não sabe como fazer. O que acontece? É uma frustração. Então esse é um erro das pessoas, dos líderes, acharem que por eles serem gerentes e conhecerem tecnicamente sobre o assunto logística, eu vou ser um ótimo líder de logística. Não, calma aí. Talvez você seja um bom executivo de logística. Líder não tem nada a ver com isso, meu amigo. Liderança é uma coisa, gerência é outra, e as duas juntas são bombásticas. Vou aproveitar que você está falando disso. Ótimo. Eu vou pegar um assunto que a gente falou nos bastidores. Por favor. Liderança é talento nato? Boa pergunta, e eu tenho 110% de certeza no que eu vou te afirmar. Existem pessoas que têm personalidades, tem pessoas que nascem com a personalidade de uma liderança nata. Aí você vê, às vezes uma criancinha de 3 anos de idade, ela já junta a bicicletinha dela, já chega com a vizinha, já chama todo mundo e tal. Tem outras que são mais quietinhas. Volto a dizer o que eu disse há pouco tempo atrás. Hoje, no mercado, um dos melhores líderes, um dos melhores executivos do mercado de beauty no Brasil, na América Latina, é uma pessoa que eu amo de paixão e é uma pessoa relativamente introspectiva. Mas ele é seguido em qualquer lugar que ele vá pelos seus colaboradores. Por quê? Porque ele é uma pessoa que desenvolveu a liderança, as pessoas aprenderam a entender e mapear como que ele é, como que ele trabalha, e liderança se desenvolve. Até mesmo aquela criancinha que tinha 3 anos, que quando ela for crescendo, se ela não entender o porquê que ela faz as coisas, ela tem que entender. As outras pessoas podem pegar comportamentos, atitudes, personalidades e replicar algumas coisas. Ou seja, sim,
nato, as pessoas, muitas nascem com carisma, por exemplo. Essa pessoa tem muito carisma, é um líder nato. Calma, não mistura muito. Claro, ela ter carisma ajuda a liderança? Ajuda. Mas quantas pessoas que você conhece, às vezes que são mais para dentro, não são tão carismáticas, mas são seguidas pelas pessoas que trabalham com elas até o inferno, se quiser. Se ela falar, vamos para lá, as pessoas vão. Por quê? Porque ela tem credibilidade, porque elas inspiram confiança, que é aquilo que a gente falou de montar um time que você confia, base, né? que é a base da confiança, a base da liderança, que é a credibilidade. Então, assim, ela tem um conhecimento técnico, mas ela inspira as pessoas, ela tem uma visão, ela é honesta, ela é íntegra. Bom, você segue essa pessoa voluntariamente, você não precisa de... Você precisa ser seu chefe pra você seguir ela, não. Muito bom, aulão mesmo, hein? Aulão, não é? E eu fico aqui, ó, eu tô anotando. Toda vez que eu falo com o Alberto, eu saio cheia de insights, mas pensando um pouquinho aqui, né, no que você trouxe de mente e coração. Sim. A gente falou, e aí, gente, o Alberto, ele é um estudioso da liderança, do comportamento humano, né? Enfim, há mais de 40 anos. Sim, 84 eu comecei. Desde 84, estudando liderança. Então, certamente tem um arcabouço aí, né, de muito conteúdo para compartilhar. Não é à toa que você montou a escola, daqui a pouquinho, acho que você pode contar um pouquinho mais pra gente. Eu estou participando, né, fazendo parte aí dessa formação maravilhosa, privilégio. Muito obrigada. Foi legal a sessão de ontem, não? Uma delícia. E aí, aproveitando esse gancho, então, de mente e coração, né? Como que a gente alinha isso para, de fato, ter times de alta performance? Como o líder extrai, né? E como ele direciona esse olhar, né, de fato, para a mente e o coração no seu processo ali de liderança? Essa é a pergunta do milhão. Mas ela tem resposta. Ela é a pergunta do milhão e ela tem uma resposta. Que ela é relativamente simples, a resposta, difícil de executar. Sim. Parte da empatia. O líder tem que gostar de gente, ponto. Sim. O gerente pode gostar de cadeira, de computador, de câmera, pode de luz, tá? O líder tem que gostar de gente. Ao gostar de pessoas, o líder tem que entender o que dá propósito, o que dá vontade, o que as pessoas gostam de fazer e no que elas acreditam, para poder criar junto com elas um propósito, um engajamento, um pertencimento, para falar uma palavra da moda. E no que elas são boas também, né? E aí você pega, por exemplo, times atuais, né? Eu recentemente, meu último desafio corporativo, eu tinha geração Z, eu tinha millennials, eu tinha geração X e eu tinha geração finalzinho de baby boomers. Então eu tinha cabelo branco e cabelo azul. Se eu não entendesse que os valores daquela pessoa são diferentes dos valores que movem a mente e o coração de um baby boomer, que precisava ir para o escritório para se sentir pertencendo a alguma coisa, sendo que o cabelo azul falava, não, eu faço tudo de casa. Você não consegue liderar. Você tem que ter cada vez mais uma individualização de como você mapeia essas pessoas. Personalização ali uma também, personalização, né? De como é que você olha para aquelas pessoas e tira o melhor delas. Uma das coisas que eu adorava e que me movimentava muito era assumir um desafio numa empresa, pegar o mesmo time que não performava antes e passar a performar. E depois de um ano, começar a exceder a expectativa com uma ou outra troca, que você vê que tem gente, não é todo mundo que quer entrar nesse jogo com você. Sim. Tem gente que fala, não, eu estava feliz antes, eu não quero. Não tem problema. Isso aqui não é ninguém é obrigado a trabalhar comigo. Agora, eu vou te dar, sou o pior chefe, o pior líder que tem, porque eu vou te dar todos os recursos que você precisa. Mas eu vou te cobrar muito sobre o resultado. E nós estamos juntos nessa. Não vem passar a responsabilidade para mim. Nós estamos juntos, você tem a sua, eu tenho a minha. Sim. Mas nós vamos fazer tudo para entregar. E muitas vezes as pessoas não pensam essas coisas básicas. A sua necessidade que te move é parecido com a da ID, mas não necessariamente é a mesma. Eu, como líder de vocês, se nós estivéssemos trabalhando juntos, eu tenho que entender o que move vocês, o que toca o seu coração, o que toca a sua mente. E falar, vem comigo para a gente construir essa catedral, porque ela é especialista em janela de catedral, você é especialista em porta de catedral. Ou seja, vamos fazer a melhor porta de catedral do mundo e vamos fazer a melhor janela de catedral do mundo. Você tira o melhor das pessoas. Mas elas já estavam aqui e não faziam isso. Isso que é a coisa mais legal do que pegar alguma coisa, uma missão, um desafio e realizar com as mesmas pessoas que antes não entregavam. Sim. Eu gosto de gente bem-sucedida.
Mas não é porque eu não gosto das mal-sucedidas, eu gosto de pegar as mal-sucedidas e transformar em bem-sucedidas. Vamos montar um reality show. Ei, É um programão. Mas é verdade, isso é verdade. O que é legal é que é genuíno. Me dá muita vontade de pegar times que não performam. Sempre tem uma ou duas trocas ali, você vai trocar 10, 15% do time, talvez erre em uma pessoa que você trocou e tal. Mas no fundo, o resultado é muito positivo. Porque você vai trabalhar no propósito, você vai trabalhar nos valores, você vai trabalhar no engajamento, no pertencimento. Nossa, coisas do outro mundo, né? Não. Eu sinto até um pouco, eu falei para vocês lá no bastidor, até aquela síndrome do impostor. Porque eu olho às vezes e falo, mas ninguém percebeu que era só sentar com a Renata e conversar com ela? E essa visão de futuro, né? Porque a gente fala dessa conexão, né, do coração e tal, mas também tem a questão da mente, que você traz muito o racional também. O racional, né? Claro. As metas, não adianta, exato, deixar muito claro, né, os objetivos. As ferramentas que você vai usar. Exato. Por exemplo, quando foi nessa reunião que eu estava, onde o investidor falou, vou dobrar o número de pessoas a mais, era assim, vai dobrar, esse é o lado empolgante, é o coração falando, nossa, ele está investindo em mim, e do outro lado como é que eu entrego isso? Tem que andar junto, é o que você falou, como é que eu alinho as coisas? Essa é a pergunta do milhão. Mas primeiro, partindo que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu individualismo, suas aspirações, seus desejos, e trabalhando em cima disso, tirando o melhor delas. De repente, para ela não significa muito algumas coisas sensíveis e emocionais, para você, mais. Não adianta eu vir com uma receita de liderança igual para vocês duas. Uma das duas vai ficar insatisfeita. Sim. Dá trabalho? Dá trabalho, mas você quer fazer coisa extraordinária? Você quer fazer coisa extraordinária sem um montão de trabalho? Não, se você quiser coisas sem muito trabalho, você vai ser ordinariamente bem-sucedido. A outra é extraordinariamente bem-sucedida, você que escolhe. Muito legal. Dorme com esse barulho. Eu estou pensando aqui sobre isso e me veio uma questão na cabeça sobre a diferença entre a liderança de alta performance e o gestor. E aí, já emendando com uma outra questão, toda empresa precisa de uma liderança de alta performance? Bom, vamos lá, né? Então, para mim, gestor é o cara que cuida das ferramentas de executar alguma coisa. Todo líder de alta performance, e o que é um líder de alta performance? Eu volto a dizer, é quem alinha mentes e corações de todas as pessoas que estão ali no seu grupo de liderados para exceder a expectativa em qualquer condição. Em qualquer condição. Não é só na escassez, é na bonança também. É falar, pô, eu tenho mais recurso agora do que eu tinha, como é que eu faço, como é que... Então, assim, esse é o líder de alta performance. Todo líder de alta performance é um bom gestor. Ele é minimamente um bom gestor. Ele não precisa ser um espetacular gestor, porque ele tem o time com ele. E se ele está tirando o melhor das pessoas, tem muita gente do time dele que vai saber ajudar ele a executar aquela missão e entregar aquele resultado. Não necessariamente todo gestor é um bom líder. E muito na área técnica, eu venho da área técnica, eu sou engenheiro, eu trabalhei, meu início da minha carreira foi na IBM, consertando o computador, depois na Johnson & Johnson como TI. Então, assim, muito dessas pessoas desse ramo, TI, finanças, é um pessoal mais fechado, é um pessoal que é meio comando e control, né? Eu mando, você faz, e não tem muito liderança, eles são mais gestores. O que a gente percebe? Não necessariamente bons gestores são bons líderes. Mas todo bom líder é um bom gestor para poder carregar e entregar as coisas com alta performance. E você perguntou, a segunda pergunta foi... A segunda pergunta foi se toda empresa ela deveria ter uma liderança de alta performance. Se for uma empresa de alta performance, sim. O que é uma empresa de alta performance? É uma empresa que tem qualquer... E quando eu falo empresa, eu imagino associação, instituição, corporações, startups. Quer dizer, toda empresa, entre aspas... que quer ter uma alta performance, ela precisa ter uma liderança de alta performance. O que eu percebo muito no mercado é sempre a gestão, né? Sempre as pessoas estão falando da gestão, mas tudo isso que você está falando sobre o papel da liderança, me vem muitas imagens na cabeça. Me vem essa imagem do autoconhecimento que o líder tem que ter também, né? Sem dúvida. Para mim, psicólogo, né? Para mim é assim, né? A gente fala do nosso método lá na escola e tem uma parte dele que são 10 compromissos da liderança. E entre os 10, o mais importante para mim é conhecer a si mesmo. Posso saber quais são os 10? É o primeiro. Eu te conto depois. Tem que fazer a aula. Tem que fazer a aula, fazer a sessão. Não percam. Não percam. É sensacional. Mas assim, entre os 10, para mim, sei lá, Simon Sinek. Simon Sinek é um espetáculo, um cara atual, jovem,
que fala sobre liderança muito no TED, no YouTube, é um cara que eu admiro bastante. Para ele, é ter coragem. O líder de alta performance tem que ter coragem de tomar decisões e encarar as decisões. Eu acho maravilhoso. Para ele, tá ótimo. Para mim, esse é o segundo entre 10. O primeiro, para mim, é se conhecer. Porque se não tiver o autoconhecimento, você não sabe aonde você precisa se desenvolver, você não sabe onde você... Por exemplo, eu tenho lá o meu mapa de estilos de liderança e eu sei que eu preciso desenvolver um pouco mais o meu estilo em positivo. Mas eu sabia isso há 4 anos atrás. Por quê? Porque eu fiz alguns exercícios e falei, eu preciso melhorar esse meu lado. Eu sou muito visionário, sou inspirador, sou democrático. Treinador. Né? Sou treinador, sim. Não sou muito ditador de ritmo e não sou muito impositivo. Mas tem alguns momentos na vida da empresa em que eu estou passando que eu, como líder dessa empresa, vou precisar ser impositivo e ditador de ritmo, que não são os meus estilos dominantes, né? Até pela minha personalidade. Uhum. Mas eu vou ter que ser. E eu vou dizer para você, Rê, quando eu assumi uma empresa recentemente, também foi a última que eu estava no mundo corporativo, veio a pandemia. Todo mundo olhava para mim, que era o presidente do grupo, 12, 13 mil funcionários, e falava, para onde a gente vai? Eles não estão querendo que você seja democrático, afiliativo. Afiliativo ele também, tal, vamos ver, não pode, né? Mas assim, eles queriam uma direção. Toda segunda-feira de manhã eu fazia reunião com o meu financeiro para ver quais são as contas que tem que pagar, quanto dinheiro tem no caixa. Quer dizer, eu fui uma coisa que eu não sou naturalmente, mas a empresa, a pandemia foi em março, em junho nós fizemos o melhor resultado da história da empresa deste jeito. Por quê? Porque era um momento que a empresa precisava de um pulso forte, que falava que era para ir para lá, e muito cá entre nós, eu olhava para o lado e falava, nunca vivemos isso, eu não sei se é para lá, mas todo mundo está esperando que você seja diretivo, não tem papo, vamos fazer e vamos bater bumbo, né? Vamos ser ditador de ritmo. Né? É a coragem, sim. Tá certo? Mas eu, para ter essa coragem, eu precisei me conhecer. E falei, eu não sou esse cara impositivo, então eu preciso tomar cuidado. Vou te dar um exemplo. Eu tanto não era impositivo e não sabia ser, que uma vez eu fui impositivo numa outra empresa que eu trabalhei em tecnologia, que eu dei um murro na mesa, um tapa na mesa, e praticamente quase ofendi as pessoas que estavam ali, porque eles estavam me tratando como idiotas, acharam que eu não ia descobrir o que estava acontecendo. Eu errei a mão. Assim como tem gente que erra a mão em ser democrático. Assim, tem gente que erra a mão em ser treinador. Tudo ele vai treinar as pessoas. Não é assim. Então, tudo tem um equilíbrio, mas respondendo a sua pergunta, é nessa linha. Gente, tá vendo? Falei pra você. Agora, Roberto, você como CEO, né, de várias empresas, vivenciando esse mundo corporativo, que é uma loucura. Maluco. Muito maluco. Minha família que eu diga. É verdade. Como que surgiu aí, né? Primeiro, eu entendi que você foi fazendo paralelamente, sim, né? Sim, também sim. O empreendedorismo, sim. Aí criando, né, as empresas, fundando outras diretamente, outras como cofundador. A escola, né, surgiu como? Por quê? Né? Qual a sua missão? Qual o seu propósito com a escola? Com a Masters? Eu acho que tem uma questão muito importante, que é o compartilhamento. Em 2017, nasceu uma consultoria boutique focada em estratégias de crescimento. Eu que tinha fundado essa empresa, chama Platafor, Plata e o número 4, Platafor. E a Platafor nasceu, a gente fez consultorias ali, e a gente voltava 3 meses depois, as empresas olhavam, tá tudo do mesmo jeito, não andava. Nós falamos, puxa, nós vamos ter que desenvolver uma área, uma divisão pequenininha, mas uma divisão de desenvolvimento de líderes dentro da Platafor, para atender os líderes dessas empresas que a gente prestava serviço de consultoria. Porque você desenhava a estratégia até junto com eles, e ia embora, voltava 6 meses depois, estava tudo parado. E a frustração. Até que chegou um ponto que a gente falou, olha, essa é uma demanda de mercado, não só para os clientes da plataforma, mas uma demanda de mercado. Aí nós fomos estudar andragogia, eu e meu filho, Gabriel. Gabriel fez um benchmark com 51 escolas de negócio no mundo, online, Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. E nós falamos, vamos montar a escola ideal. Uma escola que inspire as pessoas, que tenha uma curadoria de conhecimento que ela não vai achar na internet, e que tenha prática, que tenha exercício, tudo tem prática, tudo tem discurso, tudo tem conversa, tudo tem discussão. E ontem tivemos uma sessão de cohort, você percebeu a discussão prática, sim, daquelas coisas de realidade, de uma lá levantar e falar, é legal isso, mas para minha vida não aconteceu, e dividir. Você viu o Alcides dividindo a questão dele, que estava a vida inteira entalado na garganta dele. É verdade, é verdade. Então, assim, são coisas que você percebe que... E a escola nasceu para ter mais gente capacitada.
Eu acho que a gente tem um papel... acho que a gente faz a nossa parte, né? A tal da boa sorte. Você faz a tua parte, o universo faz a dela, e quando você vê, nossa, que boa sorte, né? A gente faz a nossa parte, mas a gente tem muita sorte. Então, assim, o que eu vivi hoje, eu olho, eu falo, eu já tenho um dinheirinho guardado. Não que eu não precise trabalhar, eu gosto de trabalhar, tenho conta para pagar. E tem muito para contribuir, né? Aí você fala assim, puxa, se eu quiser parar de trabalhar, o que eu vou fazer? Não, eu vou devolver para a sociedade e para as pessoas coisas que eu aprendi. E foi muito interessante, porque quando eu estava montando a escola, eu procurei algumas pessoas, né, do mesmo jeito, mesmo estilo. As pessoas, eu me lembro, por exemplo, Eduardo Gouveia. Gouveia é presidente do Conselho Mafre, uma pessoa extremamente complicada, assim, em termos de agenda e tal. Marcamos um café da manhã, 6:30 da manhã, não sei o que. Eu comecei a contar o projeto para ele, ele falou assim, cara, é a chance que eu quero para devolver muito pro que eu já aprendi na vida. Você tá no projeto? Eu falei, tô. Então eu tô junto. Agora vamos pedir aqui, tem um croissant ótimo aqui. Acabou a conversa, foi 10 minutos de conversa e meia hora falando, 40 minutos falando de viagem e tal. É o propósito. Sim. Então a Masters tem um propósito muito firme, né? E nós vamos trabalhar muito para ser a melhor escola de liderança do Brasil. Pode demorar 10 anos. Mas nós vamos fazer a Baden, foi assim. Quando nós criamos a Baden, a gente falou, a gente vai criar uma fábrica de cervejas especiais para produzir as melhores cervejas do Brasil. 8 anos depois, a gente ganhou um concurso da melhor stout do mundo. Olha só, hein, então dá para fazer. Né? Quem disse que não dá para fazer? Você é um líder de alta performance. Mas isso para mim, Edi, quem disse que não dá para ser? Eu não estou falando em ser o maior, estou falando em ser o melhor. Sim. Já é o melhor. Já. Eu acho. Agora, para ser o maior, inventa, né? Não entendi direito, ok? Então eu tô fingindo que não entendi, porque senão vai vir... Já entendi. Trabalho de branding forte aí nessa marca. Boa. Eu tenho... Posso fazer uma outra... Me deu um estalo aqui. Primeiro que eu tô cursando, né, a formação aí. E se puder dar esse spoiler, claro. Gostaria que você comentasse um pouco sobre aquele aulão que você deu pra gente sobre aquela matriz, porque eu entendo que muita gente tem bastante dificuldade, em especial com os momentos de demissão. Sim. Para tomar essa decisão, geralmente é um processo doloroso, difícil, né? Enfim, a gente protela muitas vezes, né? E eu acredito que aquela matriz facilita um pouco o trabalho. Bastante. Né? Você podendo comentar um pouquinho aí, né, de como se constrói essa rapidamente, matriz, claro, comento sim. Bem interessante. É uma matriz que ela tem 2 eixos, né? Um eixo é confiança. Sim. Né? Então você tem 0 confiança, confiança máxima e confiança mediana naquela pessoa. Sim. E o outro eixo é o eixo de performance. Se aquela pessoa entrega, se ela não entrega, se ela excede. Então ela não entrega nada, ela está aqui na base. Aqui no meio ela entrega, mas entrega na média. E aqui em cima ela é alta performance. E aí você tem então 4 blocos. Quadrante, né? Quadrante. E aí você tem aqui a pessoa que você não confia, que não comunga dos valores da empresa, que não pertencem, fazem fofoca, critica, tóxica, mas de performance muito alta. Altíssima. Mandar esse tipo de pessoas embora pode causar um rombo na empresa. Pode quebrar a empresa. Eu tive um caso que a pessoa que eu tive que demitir representava, não me lembro, até falei ontem se era 43% ou 48% das vendas da empresa. Era um diretor que tinha um time lá e tinha um problema de confiança, um problema de valores, um problema de atitude. E eu tive que mandar ele embora. Demorei 8 meses para ter um plano, para pegar as pessoas que estão aqui no outro, não, aqui você tem, né? Baixa confiança e alta performance. Você tem baixa confiança e baixa performance, isso não precisa pensar. Você não confia, é tóxico e não performa, rua. O quanto antes, ontem. Exato, Ai, meu Deus, mas ele tem família. Não, quem vai ser feliz em outro lugar, vai fazer fofoca em outro lugar, manda embora. Aí você tem a pessoa que tem valor, você confia, mas ela não performa muito bem. Aí você tem que escolher 2 ou 3 ali, investir nessas pessoas, para fazer com que essa pessoa vá para esse quadrante, que é altamente confiante, com alta performance, tá certo? Eu tive que pegar 2 pessoas, desenvolver essas 2 pessoas durante 8 meses, a hora que elas atingiram um nível menor até do que essa pessoa que eu demiti, mas eu sabia que daqui voaria mais, com o apoio do presidente na época, eu era vice-presidente de vendas na época, eu demiti a pessoa. Então, tudo se baseia, mas um norte que você pode ter para iniciar
se você perder um pouco aquele medo de fazer a demissão, e eu volto a dizer, demissão só não é pior para quem é demitido e não estava esperando, mas para quem manda embora é muito ruim. Para quem é líder e gosta de gente, não tem como você falar, vou mandar embora e dane-se. Não tem, nem por baixa performance. Sim. Porque é uma pessoa que trabalha e às vezes está no lugar errado, na empresa errada. Então, você pode começar a tomar a sua decisão nesse quadrante, né? Você começar a olhar, um eixo é performance, o outro eixo é confiança, e falar, eu não confio na pessoa, mas ela tem uma alta performance. Essa é a pior para mandar embora. Do ponto de vista de estrago na empresa. E você não pode ser um líder irresponsável e falar, eu não, vou mandar embora, vou tirar. Você vai tirar, meu amigo, e vai ficar... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê com 50% das vendas da empresa, da noite para o dia? Porque vai cair, o cara é o líder da equipe. Agora, tem aquele que você não confia e não performa, rua, já. Esse aqui planeja a demissão, esses aqui proveia treinamento e desenvolvimento para pôr a pessoa nesse quadrante que eu chamo do quadrante azul aqui. Esses aqui você carrega que nem um nenenzinho, né? Coraçãozinho, pelo amor de Deus, porque esses são, você comunga dos mesmos valores, você confia, e essa pessoa ainda, além de tudo, performa com um alto índice de sucesso e desempenho. O que você vai fazer? Muito bom. É uma boa diretriz, né? É uma matriz de valores. Todo empresário precisa saber disso, né? É tão simples, mas é difícil, né? Não é fácil, mas é simples, é uma ferramenta relativamente simples. Eu gosto, muito bom. E aí, gente, que conversa boa, né? Muito bom. Você fundou e cofundou aí por volta de aproximadamente 10 startups, né? Ou fundei sozinho ou fundei com outros, é verdade. E quais foram os seus principais aprendizados aí dessa jornada? Nossa, temos quantas horas? Vários. Por exemplo, das 10 empresas, 8 deram certo, o que é um bom número. 4 realizaram o seu papel e terminaram, né? Então, sei lá, a fazenda que eu tive, nós começamos, experimentamos, chegou num ponto que nós falamos, não, esse não é um negócio para a gente estar. A hora que deu um equilíbrio de contas do que a gente tinha pago, investido, que nós vendemos, fez o papel, né, aprendizado e tal, e acabou. Não deu errado, mas não foi o negócio perfeito. Agora 4 existem até hoje, né, entre elas a Baden-Baden, que é uma marca da Heineken, a Schweller Editions, que é uma editora de fotografias artística, que está em Washington, tudo, é bem legal. Mas é outro mundo, é um mundo artístico, é um mundo maluco. É super eclético. Tem a Plataforma, né, que é a consultoria, e tem a Masters of Business, que é a escola. O que eu aprendi nisso, principalmente com os 2 negócios que deram errado, é que você não pode nunca se deixar encantar pela ideia e não ter certeza absoluta que o mercado precisa daquilo que você está oferecendo. Mas como é que é? Mas não é assim que começa? Não! Às vezes você tem uma paixão por algum assunto. Eu sempre gostei. Eu gostava muito de cavalo. Os 2 negócios que não deram certo foram com cavalo. Era um aras e uma escola de equitação. No lugar errado, com o sócio errado, tudo errado, competindo com as minhas 24 horas de tempo, que é o bem mais precioso que um empreendedor, um executivo tem, é o seu tempo, é o que você faz com o seu tempo. O tempo é perecível, passou, perdeu, não dá para voltar e falar, vou guardar 2 horas que eu vou usar só, não tem, passou. E ao mesmo tempo eu era diretor-geral da Vivo Empresas e sócio fundador da Baden-Baden, a Baden começando há 5 anos de fábrica, a gente ganhando prêmio em tudo quanto é lugar, requisitando a gente num monte de lugar, a gente crescendo com ideias inovadoras, o mercado entrando com Team Business, com Claro Empresas, eu com a Vivo Empresas, uns negócios malucos. Eu falei assim, vou arrumar 2 business de cavalo, Então, assim, coisas que eu aprendi, engraçado, eu aprendi muita coisa com os negócios que deram certo, mas eu aprendi muita coisa com esses 2 negócios que deram errado, inclusive que eu usei no mundo corporativo. Teve um projeto no mundo corporativo que teve uma hora que eu tive que, bater o botão do stop loss, né, que tem na bolsa, lá que você aperta, você toca o sino e fala, toca, porque vai estar perdendo muito dinheiro. Eu fiz o stop loss nesses 2 negócios, a gente gastou quase 40% de toda a economia da família nesses 2 negócios. E eu fiz isso numa empresa que eu estava, que era a da Movo, quando a gente pôs uma solução no mercado uns 3, 4 anos antes do mercado estar preparado, que era uma solução em cloud, em 2012. O mercado não estava pronto ainda, e quando a gente começou a perder dinheiro, teve uma hora que eu bati o stop loss, porque eu lembrei, falei, se eu não batesse o stop loss lá, eu ia quebrar a família. Eu vou bater aqui, senão eu vou quebrar o investidor. Então são coisas que se aprende, né, pela dor ou pelo amor. Essa foi
pela dor, mas e outra, né? E uma coisa que eu aprendi que só confirmou: times. O que faz a diferença entre você ser uma pessoa bem-sucedida ou não é se você realmente consegue construir para o teu negócio ou para o negócio do qual você é contratado para liderar bons times de alta performance. E que assim, não é time de alta performance, não é pensar que eu vou trazer o melhor cara não sei de onde, juntar com o melhor. Não, às vezes você desenvolve essas pessoas. Essas meninas foram as nossas melhores comerciais, que eu posso dizer que nós tivemos na Teleperformance. Elas vieram de operações. Eu não tive que buscar no mercado. Então, tem que treinar, tem que desenvolver, tem que dar um tempo, tem que... Times. Coragem do Alberto de investir, Maria, né? Foi bastante, mas... Investir em mim. Nada que a isso. Vivian, né, que é uma outra colega de fácil. trabalho também, mas muito bom isso. Eu né? e o Capolete, né? O grande Capolete. Capolete é um líder espetacular. Muitos outros, né? Tem outros, Marcelo. Orlando. Sérgio. Ótimos. Tá vendo? Você lembra do time praticamente todo. Isso aí você leva pra vida. Sim, muito legal. Porque não eram gerentes, eram grandes líderes. Isso é muito bom, né? Bom, queria pedir para você comentar um pouquinho sobre o curso, né? Sobre a formação. Legal. Eu estou experienciando agora, foi minha segunda aula. Comentei aqui, já dei um depoimento incrível, tenho saído com vários insights, revisitando alguns conteúdos, né? Mas também aprendendo muitos outros. E o mais interessante, né? A troca. Sim. Com times de alta performance. Então, é uma troca já diferente. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a formação em si. E sobre o projeto também de mentoria, né? Para as pessoas que também tiverem interesse em buscar mentores dentro da sua plataforma. Aí, legal. Obrigado pela oportunidade. Porque, no fundo, é compartilhar. O que nós estamos fazendo é compartilhar. Sim. Claro. Tem um valor, você paga alguma coisa porque tem toda uma estrutura para pagar, tem gente, mas o fundamental ali é compartilhar num conceito que o americano chama de Cohort-Based Learning. Então é um aprendizado baseado em cohort, C-O-H-O-R-T. O que é o cohort? Cohort é um grupo de pessoas pequeno, você viu, nós somos 10 pessoas. Sim. Só que eu não sei se você sabe, das 10 não, a gente tinha 12 pessoas para estar nesse time. 2, nós falamos, não dá. Infelizmente, ela quer entrar, mas não dá. Nós passamos ela para um outro curso que a gente tem, que é um intensivo de liderança e gestão. São dois níveis. Módulos. E ela fazendo esse módulo, ela passa um dia para fazer esse curso. Hoje nós temos uma pessoa no curso daqui de cima, que é o que você está fazendo, que veio daqui, que fez o curso interativo. Inicial. Tá aqui, tá ali. Então, assim, você tem uma jornada para passar. Mas, de qualquer maneira, tanto embaixo quanto em cima, o conceito é de cohort, que são poucas pessoas interessadas de verdade em um assunto, com um nível meio parecido. Por quê? Porque a gente vai fazer o que a gente chama de aprendizado em comunidade. É o community learning. As pessoas aprendem juntas, discutindo assuntos que previamente foram passados na semana anterior. Ela teve uma semana para ela assistir videoaulas, para ler algumas coisas, se preparar, porque nessa sessão ao vivo de 3 horas vai passar voando. Porque a gente vai discutir, vamos fazer mentoria em grupo, as pessoas vão levantar a mão e falar, estou passando por um problema assim agora na empresa, o grupo já começa a trabalhar em cima e tal. E é muito... Porque o tema é liderança de alta performance. E prático, né? E prático. Então a gente sai dali com exercícios para prática. E, então a gente tem esses 2 cursos que a escola tem. Um a gente chama de ILG, Intensivo de Liderança e Gestão, que é esse curso mais básico até a gerência sênior. E do gerente sênior, diretor, júnior até o presidente, a gente tem o método BP, que é base, estilos de liderança e pirâmide de compromisso. A gente vê que não tem nenhuma ciência de foguete em ser um líder de alta performance e, melhor, construir times de alta performance. E as pessoas têm interesse, tem um site para elas O site é mastersofbusiness.com.br, se quiser entrar lá e pesquisar com a gente. E a gente acompanha a carreira das pessoas através de mentorias. A gente tem programas de mentorias que acompanha a carreira das pessoas, e a gente tem mentores para todos os níveis. A gente tem uma parceria, um grupo de gente que se agregou ali e falou, eu quero. A Edi, posso dar o spoiler? Por favor. Vai ser uma das nossas mentoras também, então isso é importante, porque são pessoas que trabalham com a mesma filosofia, com o mesmo jeito, têm a mesma pegada. Então, por exemplo, eu sou mentor de C-Level, e pessoas preparadas, estão sendo preparadas para o C-Level.
Já passei terminei o mês passado, o 4º presidente. E eu tenho pelo menos hoje umas 8 ou 9 pessoas que eu mentoro, que ou são C-Level ou estão sendo preparadas para o C-Level. Adoro. Adoro. Eu queria que alguém me contasse as coisas que a gente sabe hoje, na época que eu precisava saber. Ia ser corta-caminho, né? Corta-caminho. E tanto para empresas, né, Alberto, B2B, o público B2B, claro. Né, as empresas interessadas em fazer um programa, né, intensivo para desenvolvimento de lideranças, como também para a pessoa física, que é o B2C. Exato. Né? A gente tem essas soluções para pessoa física, para pessoa jurídica, para empresas. E se a pessoa física quiser fazer, entre em contato com a gente dá um jeito, a gente faz caber no orçamento. A gente sabe que é difícil muitas vezes pagar 12 mil, 6 mil reais por um curso, tal, mas vale muito a pena. E o mercado corporativo olha com isso, e eu até falo eles entenderem. Eu falei, olha, se eu for dar para uma pessoa física, eu vou dar uma bolsa, não dou desconto, eu dou bolsa. Por quê? Para ajudar, bolsa de 50%, é possível. Eu só tenho que aplicar lá e a gente vai olhar e falar, puxa, eu vou dar uma bolsa para essa pessoa. Para a empresa, eu dou 5% de desconto, mas você tem dinheiro para pagar, né? Normalmente as empresas têm. E ela pagando, ela me ajuda a subsidiar a bolsa que eu estou dando para as pessoas. Exato. Então, e o que ela recebe também em troca, muito grande. É um investimento. São líderes de alta performance. Ela sabe. É isso aí. E antes da gente encerrar aqui, que agora falta pouco tempo, né? A gente tem que chamar ele mais vezes, que a gente vai fazer um curso. Isso, mora aqui do lado, E tem bolo quando me chamam, é maravilhoso. É maravilhoso, né? Sempre tem um bolinho. Sempre tem um bolinho. Alberto, Sim, como que você vê o papel da liderança? Como que vai se desenhar a liderança nesse momento de inteligência artificial também, que a gente está vivendo? Outra pergunta do milhão. Vocês combinaram, hein? Claro. Eu tinha que falar isso para mim antes para me preparar. É surpresa. Eu acho que vão existir cada vez mais 2 tipos de pessoas. As que vão abraçar a IA e falar para o bem ou para o mal, vamos juntos. E as que vão ficar chorando, ó céus, ó vida, e a IA vai atropelar. Vou te dar um exemplo. Vamos montar um treinamento especificamente para um grupo, para uma empresa, um evento corporativo, desenvolvimento de líderes. E eu falei, eu tenho essas ideias aqui. Deixa eu testar essas ideias. Com quem que eu testo essas ideias? Tem jeito, é com o IA. Eu testo as ideias com o IA. Não quer dizer que eu vá fazer o que a IA está me mandando fazer, mas eu escuto uma opinião. E outra, hein? Eu dou para ela a base de com quem que eu quero que ela compare esse trabalho. Então, por exemplo, o último que eu fiz, eu queria que ela comparasse com o Jim Collins. O que você acha que, baseado nos sacanagem, né? Sacanagem. Os livros e os artigos do Jim Collins, do Coases e do Posner. Uau! São 2 caras que estudam liderança, base, a credibilidade, e um cara de negócio que eu admiro muito. Eu posso pedir para ela, foi o que eu pedi. Ela falou, olha, isso aqui tá muito na linha do que você está dizendo, isso aqui eu faria de ajuste e tal. Eu falei, esse ajuste eu acho que não cabe naquela empresa, porque eu também não vou falar para ela, a empresa tem isso, tem aquilo. Então, assim, eu uso aquela ferramenta. Lógico que uma ferramenta dessa, usada para medicina, usado para ensino, usado para... É um estouro, é uma coisa maravilhosa. Usado para guerra, usado para arma, é uma coisa perigosíssima. Então, é como a internet. Tem uma amiga minha que trabalhou na Terra, que ela acompanhou esse processo desde o início da internet. Você conhece ela, Renata? Acho que sim. E aí, concorda que é a mesma coisa, só que com uma dimensão maior, uma amplitude maior, porque hoje está no celular do Gabriel, meu filho. Antes, a internet estava só nos computadores, nos servidores da Terra, do IG, lembra disso? Mas você concorda que é a mesma dimensão? Aí você olha e fala assim, puxa, vai mudar quase tudo. E tem gente que fala, não vai mudar. Você levava as coisas para alguns clientes, o cara falava, não, isso não vai funcionar. Hoje, se você não leva alguma coisa digital, os caras falam, cadê o lado digital? Então, isso vai acontecer com o IA. E os líderes vão ter que tirar proveito disso. Agora, não esquece, né, que it's all about people. Liderança é sobre pessoas. Então, as pessoas vão ter ferramentas melhores que IA pode proporcionar, mas continuam sendo pessoas. Exato. Continua sendo mente e coração daquela pessoa. Muito bom. Gente. Frase maravilhosa pra gente, né? Encerrar o nosso episódio de hoje. Que legal. Fiquei feliz. Pode me convidar, Mara. Eu sou arroz de festa, eu venho. Vamos. Se convidar, eu venho. Ainda mais com bolo. Então, tá vendo? E a gente, pro nosso programa, né, mais do que nunca, a gente fala sobre temas
relevantes. Esse é um deles, empreendedorismo, né? Sem dúvida nenhuma, sua experiência no mundo corporativo, né? Como CEO de várias empresas. Agora, nesse projeto, né, tão especial que é a escola. Que eu tô feliz. Masters. A gente percebe no seu olho. Feliz. Já dá vontade de se inscrever só de conversar com você. Fala com a gente lá que a gente dá um jeito. A gente faz caber no orçamento. É muito gostoso. Então, legal, meninas. Agradecer. Estou à disposição. Obrigado. Agradecer muito. Obrigada. Gostei muito. Muito obrigada, Alberto, pela participação. Volte sempre. Voltarei. E os contatos do Alberto também vão ficar aqui na tela. E a gente aguarda você no próximo episódio de Como Eu Gosto. Muito obrigada. E não deixe de seguir ou compartilhar esse episódio se ele serviu, né? Foi muito relevante para você. E com certeza vai ser relevante também para outras pessoas que você conhece. Não percam os próximos. Muito mais por vir. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Alberto. Tchau. Obrigado a vocês. Ai, que delícia.